quando o assunto é segurança pública, isso é algo que deixa os paulistanos aqui de cabelo em pé. Por conta disso, somente no ano de 2023, como deve estar aparecendo para vocês aí na tela, o setor de segurança eletrônica faturou mais de 12 bilhões de reais, um número que em média 13,75 maior em relação ao mesmo período de 2022. Isso mostra o quanto que a segurança aqui na capital, na São Paulo capital, está realmente em níveis assustadores. Pensando nisso e nessa oportunidade de mercado que apareceu agora, diversas empresas de monitoramento estão realizando serviços de segurança onde colocam postes de câmeras instaladas ao redor da cidade toda. Mas esse vídeo aqui é um alerta para quem está querendo instalar essas câmeras por conta da falta de informação que alguns vendedores dessas empresas estão fazendo, omitindo alguns tipos de informações que são muito importantes para quem vai estar contratando serviço, seja você síndico ou você é uma pessoa que está querendo realizar apenas melhorias para a sua rua, para o local que você mora. Então são informações que esses vendedores estão omitindo para você e que podem custar muito caro para você lá na frente por conta dos contratos que são muito longos, contratos de 12 meses, 24, 36, em alguns casos até 48 meses. Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? André aqui na área. Bom, antes de começar o vídeo, eu gostaria aqui de explicar para vocês que eu mudei o nome aqui do canal. Pessoal, antes o canal se chamava Positividade à Vista. Como vocês podem perceber, ele mudou para Diretíssimo agora, porque assim eu consigo ter uma abrangência um pouco maior de assuntos. Eu ficava muito limitado a falar só sobre coisas relacionadas à positividade, então agora consigo estar falando para vocês informações, opiniões, coisas que eu acho relevantes para vocês, não somente ligadas à questão de positividade, mas como abrindo mesmo os horizontes para outros tipos de assunto, Então acho que eu estava ficando muito engessado e estava começando a ficar muito difícil criar conteúdos nesse sentido, Os conteúdos estavam começando a ficar um pouco repetitivos e dessa forma, como se chama Diretíssimo, então é isso, eu vou pegar o assunto, vou direto nele, vou dar a minha opinião, e gostaria de ouvir a sua opinião também em relação aos assuntos aqui do vídeo, tá certo? Então vamos lá direto pro vídeo, pessoal. Como vocês já devem ter, talvez visto alguns vídeos aqui do canal, eu durante 8 anos eu fui vendedor da minha empresa, tá certo? Então, quando eu falo em relação às vendas, eu sempre falo de uma forma muito honesta, muito verdadeira, porque eu sempre transpareci tudo que eu sou, eu sempre fiz isso nas vendas da minha empresa, então nunca omiti nenhuma informação, eu sempre falei o produto da forma que ele era, os riscos que você tinha de contratar esse produto, e não é o que eu vejo isso acontecer aí no mercado, Então o assunto aqui do vídeo é para você que está querendo contratar esses serviços de segurança, seja aqui em São Paulo ou outros locais, para que você veja realmente se o vendedor ele está falando a informação correta para você, se ele está passando os números corretamente para você, Eu fiquei responsável, por organizar aqui na rua, por conta da minha rua que está tendo uma grande quantidade de assaltos, Somente no mês passado foram registrados mais de 56 boletins de ocorrência para outros tipos de assaltos, Teve até invasão em uma casa de uma vizinha próxima. Então aqui realmente está começando a ficar muito preocupante aqui a região da Lapa, em São Paulo, na Zona Oeste, E eu junto com alguns moradores estou organizando a gente colocar essas câmeras, de vigia, um sistema de monitoramento 24 horas por dia, Então por conta disso eu conversei com 3 empresas já, Fiz aí um conglomeradinho aí, fiz comparações, E pude ver algumas coisas que umas empresas fazem, outras não, Mas assim, me assusta muito, saber que empresas e pessoas que cuidam desse assunto que é tão sério, que é a segurança pública, pessoal, algo que você deveria estar cuidando, da pessoa literalmente, e já na primeira conversa, você já está mentindo ou omitindo algumas informações, tá certo? Então esse vídeo aqui, ele é um alerta para, como eu falei, se você é um síndico de um apartamento, ou se você é uma pessoa que está querendo fazer uma melhoria na rua, como eu estou querendo fazer aqui. Então isso é um alerta, tá certo? Para que você não tome decisões precipitadas e que você fique depois refém de contratos que são muito longos, Como eu falei, existem casos aí de contratos de até 48 meses, então imagina, você não tem nem a garantia de saber se essa empresa ela vai estar existindo daqui a 48 meses. Então imagina, você é um síndico do prédio, você é responsável legal pelo prédio, ou seja, você responde por tudo que possa acontecer com o prédio, até, inclusive não só financeiramente, mas penalmente também. Imagina daqui 3, 4 anos essa empresa não existe mais, o dono pegou o dinheiro, foi embora, como é que você vai responder isso para os moradores, para os condôminos? Tá certo, pessoal? Então esse vídeo é um vídeo aqui explicativo, bem rapidinho, mas que acredito que tenha uma utilidade pública muito relevante para todos vocês, tá bom? Aqui em São Paulo capital, especialmente, no estado de São Paulo,
existe um projeto muito bacana, né, que foi lançado, né, foi aprovado em 2023 e acredito que em 2024 começou a ser literalmente homologado aqui em São Paulo, que se chama Smart Sampa. Né? O que consiste o Smart Sampa? Então vou resumir em poucas palavras para que fique fácil para todo mundo entender, tá certo, pessoal? O Smart Sampa nada mais é do que o governo, a prefeitura e a polícia militar assumirem, né, que o problema de segurança pública está tão forte aqui em São Paulo capital, né, e outros locais da região metropolitana, que não estão mais conseguindo dar conta. Né? Então nem governo, nem prefeitura, nem a polícia estão sozinhas conseguindo dar conta do aumento da demanda, né, dessa criminalidade, que só tem crescido a cada ano. Né? Então, em parcerias, né, com empresas privadas, ou seja, para mim, isso nada mais é do que uma PPP, né, uma parceria público-privada, em que empresas de segurança privada fornecem, né, imagens e gravações para a Polícia Militar, né, e também para a Prefeitura, para que esses, né, delinquentes sejam monitorados, não somente monitorados, como sejam capturados também. Eu vou estar mostrando no próximo trecho aqui do vídeo, né, vou estar navegando aqui no site, né, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês que é realmente uma iniciativa muito bacana, né, que tende a melhorar muito, só que, infelizmente, existem algumas empresas aqui que se utilizam disso para mentir que estão aderindo, né, 100% a esse programa, quando na verdade não estão. Né? E eu vou mostrar para vocês que muito facilmente você consegue estar visualizando isso, certo? Se você é daqui de São Paulo, você consegue entrar no site do Smart Sampa, que eu já vou colocar no próximo trecho aqui, né, o link para que você acesse, e é muito legal, porque você consegue aí, se você é um síndico, alguém que está contratando esse tipo de serviço, você consegue literalmente monitorar qual a quantidade de câmeras que estão homologadas no Smart Sampa. E você consegue verificar se esse vendedor está falando a verdade para você ou não. Bom, então, gente, vamos lá, não tem erro. Tá? Então você vai pegar e vai digitar no Google Smart Sampa, certo? Ou você vai entrar no link que é smartsampa.prefeitura.sp.gov.br. Você vai acessar esse site aqui, vai estar aparecendo essa fotinha da policial aqui, né, com a câmera tudo certinho, na inteligência para deixar São Paulo mais segura. Né? E é bem bacana que você pode, né, eu vou dar uma descidinha aqui na barra para vocês verem. Aí tá falando aqui sobre o programa, tal, né? Se você quiser clicar em Leia Mais, você vai para outra página e você vai ver realmente o que é o Smart Sampa, né, desde quando ele funciona, tudo mais. Tem uma parte muito bacana também, muito legal, pessoal, que eles chamam aqui de prisômetro, né? Tá dizendo, as câmeras do Smart Sampa ajudaram na captura de 1.153 foragidos capturados, 835 presos no ano de 2025, 76 presos em maio de 2025, 61 desaparecidos localizados, um total de presos em flagrante de 2.344. Aí ele mostra aqui a última atualização, que foi hoje mesmo, né, dia 15/5, às 10h30. Tá bom? Mas a parte interessante que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é aqui, ó, tá certo? Aqui no cantinho direito, tá escrito: inscreva a câmera da sua residência ou estabelecimento no Smart Sampa. Aí você vai clicar aqui, ó, em inscreva agora. Ao você fazer isso, pessoal, então eu vou clicar aqui, inscreva agora, né? Vai aparecer essa telinha aqui, né? Secretaria Municipal de Segurança Urbana, tem aqui o login da prefeitura, né? Divisão de tecnologia, blá 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 blá. Você vai clicar aqui, ó, consulta de empresas homologadas, tá certo? Clicou aqui. No que você clica aqui, você pode ver, então tá aqui o login na Smart Sampa, o login da prefeitura, e aqui embaixo está escrito o nome da empresa, o CNPJ dela e a quantidade de câmeras homologadas. É aqui que eu queria chegar com vocês, certo, pessoal? Conversando com algumas empresas, né? Uma delas me disse que eles estavam homologados no sistema do Smart Sampa. Mas vamos supor, tá, que essa empresa ela tenha aí espalhadas por São Paulo, vamos supor, só para facilitar os números aqui, 1.000 câmeras, tá certo? Então ela tem 1.000 câmeras aí espalhadas por todo o estado de São Paulo. E apenas 10 câmeras, 15 câmeras são homologadas no Smart Sampa. Ou seja, eu estou falando aí numa quantidade de 1%, 1,2% do total de câmeras que eles possuem, certo? Ou seja, a minha dúvida é por que todas as câmeras não estão homologadas, ou pelo menos aí 70%, 80% das câmeras não estão homologadas, tá certo? Então, eu vejo isso como um erro muito gravíssimo e, na verdade, eu vejo como uma mentira, né? Você, como um vendedor, você falar que você oferece uma coisa, tá certo? Só que, na verdade, você não está passando a informação para o
completo, né? Então, assim, é muito mais honesto, né, gente, você falar que você está ainda no início da homologação, né, que você está colocando as câmeras aos poucos, que é um processo complicado, demorado, tem a questão de integração de sistemas, né, que imagino deve ser muito difícil, né? Então estou falando aí de polícia militar, estou falando de prefeitura, governo de São Paulo, mais a empresa privada, não deve ser um processo simples, porém é muito mais simples, é muito mais fácil e muito mais honesto, né, pessoal, você falar, olha, então, a minha empresa se chama X, né, nós temos X câmeras e por enquanto nós estamos com essas câmeras desse local aqui que estão homologadas, tá certo? Ao invés de você falar, né, que você está no programa, que a pessoa está segura com você, então isso é uma mentira, tá certo, pessoal? Então tome cuidado quando você for conversar com essas empresas, que hoje em dia existem diversas empresas aí no mercado, tá certo? Muitas delas nem estão no Smart Sample, tá certo? Elas se vendem como se estivessem em processo de homologação, só que não tem como você saber isso, porque essa informação não está constando aqui no site, ou seja, não tem como você saber se isso é verdade ou não, e outras dizem que estão, né, sendo que a quantidade de câmeras é uma quantidade irrisória, tá certo? Esse sistema de Smart Sample ele é muito bacana, por quê? Porque ele consegue reconhecer, né, ele tem a inteligência artificial, né, desse sistema consegue reconhecer por leitura facial, né, por exemplo, se a pessoa já teve passagem pela polícia, certo? Então, se a câmera pegar essa pessoa que já teve passagem, ela vai mandar um alerta para a empresa, né, de segurança privada, e essa empresa de segurança privada ela vai enviar, né, essas imagens para a polícia e rapidamente será acionada para pegar essa pessoa, certo? Só que para que isso aconteça, você precisa ter diversas dessas câmeras instaladas e instaladas com essa inteligência. Então, do que adianta você ser uma empresa que diz que tem 1000 câmeras, 200 câmeras e ter apenas 10 delas nesse sistema do Smart Sample? Então, isso não faz sentido. Quando a pessoa te vende isso, ela está te vendendo uma mentira, certo? Ela está dizendo que vai ter o reconhecimento facial, que vai ter o reconhecimento de placas também, que é o que eles prometem, né? Dizendo que essas câmeras conseguem também pegar placas de carros que foram clonados ou carros roubados, né? Então, isso é uma mentira, porque se você tem uma pequena amostragem, uma pequena quantidade de câmeras que estão nesse sistema, o que você contratou, na verdade, são câmeras normais, tá certo? São câmeras sem inteligência nenhuma, tá certo? Então, tome muito cuidado, pessoal, você que é síndico, você que está tentando organizar aí a sua rua, né? Porque para não cair, né, nesse novo golpe aí dessas empresas que estão se usando de uma iniciativa que é muito legal, muito bacana, só que estão se usando disso para conseguir mais vendas e pior, né, conseguir aí fidelizar você, como eu falei. São contratos que você não vai conseguir, vamos supor, passou 2 meses, você está insatisfeito, você fez um contrato aí de 48 meses, você vai ter que pagar uma multa de 46 meses. Você imagina o tamanho da multa que você vai ter, tá certo? Se eu estou falando de uma mensalidade aí que pode chegar em torno de R$1.000, multiplica isso por 46 vezes 12 vezes 1.000, você vai ver a quantidade o valor astronômico que você, né, você pega 4 anos vezes 12 meses vezes R$1.000. Olha a quantidade astronômica, né, que você vai ter que pagar por conta, né, de uma falta de transparência, pessoal. Então tome muito cuidado, né, quando você for contratar esse tipo de serviço, para que você não caia nessa conversa que eu confesso que, como eu falei, né, eu fico muito triste, né, pessoal, quando eu vejo pessoas, principalmente vendedores, né, que estão lá para ajudar você, né, para tirar suas dúvidas, né, para fazer essa ponte. Principalmente quando a gente fala de um assunto tão sensível que é a segurança, né? É muito triste você saber que a pessoa está simplesmente pensando na comissão, né? E depois, quando tiver acontecido alguma coisa, a pessoa não vai dar suporte nenhum para você, né? E também a questão é que muitos locais, não é em qualquer local que você consegue também colocar a câmera, né? O pessoal diz aí, pelo menos conversando com uma empresa, eles disseram que o certo é você colocar no recuo do seu prédio ou grudado na parede, né? Então, se você também aceitar qualquer empresa e colocar em qualquer local aí da rua, você ainda corre o risco de levar uma multa da prefeitura, certo? E ser removida essa câmera. E qual a garantia de que você vai ser ressarcido, que essa empresa vai colocar a câmera novamente no local? Então toma muito cuidado, certo, pessoal? Eu fico muito preocupado mesmo quando vejo esse tipo de coisa acontecendo, porque o lucro por si só, ele é muito triste de ser visto, né? Ainda mais quando a gente está falando de um assunto ligado à segurança, né? Que já deixa a gente preocupado, né? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, eu falei, não, eu preciso fazer esse vídeo aqui pro pessoal para dar um alerta, né? Porque como é um assunto que está crescendo cada vez mais, né?
essas empresas elas estão enriquecendo cada vez mais, a gente tem que tomar cuidado realmente, né, com esse tipo de coisa que está acontecendo, tá bom? Então é isso, pessoal, como eu falei, o vídeo de hoje ia ser curtinho, é um vídeo mais informativo, né, mas eu espero que você tenha gostado do conteúdo dele, né? Me conta aí se você já colocou uma câmera, né? Qual está sendo a sua experiência, ou se você precisa colocar, né? O que você pensa em relação a isso, o que você pensa em relação a esse assunto de segurança pública, né? Se a gente, de quem que seria a responsabilidade, né? Enfim, né? Comenta aqui embaixo, pessoal, para que eu possa saber a opinião de vocês, tá certo? Mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!